Olá, tudo bem? Hoje eu quero aprofundar um pouco mais o tema da Multimatrix. Onde eu falo nessa teoria das multimatrixes que não existe apenas uma matrix e uma verdadeira, mas existem múltiplas, infinitas matrixes. Cada matrix é uma bolha. Nos últimos milênios da humanidade, essa bolha era apenas cultural. E na maioria das vezes, pela limitação da própria civilização, ela era localizada, como nos impérios babilônico, assírio, mesopotâmico em geral, egípcio, grego, romano, inca, chinês, japonês. Então essas culturas eram localizadas nas regiões onde elas nasciam. E com o tempo elas foram se expandindo. Como, por exemplo, o budismo, que nasceu na Índia há 2.600 anos atrás, e ele se expandiu por todo o planeta. Só que acontece um fato interessante, que cada vez que essa matrix ela se desloca para outra cultura, para ser entendida, para ser absorvida e aceita, ela é adaptada àquela cultura, gerando os desmembramentos, gerando as divisões da própria matrix. E elas vão se tornando cada vez mais complexas e multifacetárias. E é interessante que uma matrix, a ideia seria de que uma matrix nova, ela substituiria a anterior, mas não, ela se torna mais uma. A não ser que o império onde ela acredita, por exemplo, como os egípcios, que tiveram a sua matrix da teologia egípcia por milhares de anos, quando o império desaparece, aquela mitologia também desaparece. Aconteceu também com os povos nórdicos também. Quando aquela cultura desaparece, a sua mitologia, a sua teologia também desaparece. Mas o que é necessário para se criar uma matrix? São necessários 3 elementos. O primeiro elemento é uma pessoa ou um grupo de pessoas. Essa pessoa ou essas pessoas vão olhar para o mundo, olhar para os fenômenos da natureza, olhar para as estrelas, olhar para as intempéries e vão começar a criar explicações para o que elas estão vendo. E essas explicações vão nascer necessariamente do conhecimento que aquelas pessoas têm, científico, cultural, filosófico, religioso da época. Então, todas as matrix começam pela interpretação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E essa pessoa ou pessoas, elas estão inseridas em um determinado tempo da história e um determinado local. Então, a matrix, ela se alimenta do tempo, espaço e pessoa. E para uma matrix ser aceita, ela tem que fazer sentido para aquela cultura onde ela nasce. Ela tem que usar a sua linguagem, os seus nomes próprios, para que elas possam ser compreendidas, assimiladas e aceitas pela comunidade. Então, por exemplo, quando os nossos índios falam de Deus, eles falam em Tupã. Os hindus falam em Brahma, ou Krishna, ou Shiva. Os judeus falam em Yahvé. Os cristãos falam em Deus e Cristo. Os muçulmanos falam em Alá. Os gregos falam em Zeus e vários deuses, assim como Odin, entre os escandinavos. Os mesopotâmicos falam em Enlil e Enki. Esses nomes são criados a partir da língua onde se é falada a matrix inicial. Algumas matrix interagem entre si. Nós podemos entender o universo das matrix como um conjunto na matemática. Esse conjunto, ela integra elementos. E esses elementos podem estar totalmente isolados ou podem estar integrados. Vamos ver, por exemplo, como no Ocidente é mais conhecido a teologia judaico-cristã, vamos ver como que isso se forma. Primeiro, lá na Mesopotâmia, surge na cidade de Ur
surge um indivíduo chamado Abrão. Era na Mesopotâmia, a religião era politeísta. E aí, esse Abrão ouve uma voz. E essa voz diz: Abrão, pegue a sua família, sua esposa, seus filhos, suas coisas, seus escravos, seus animais, e me segue. Eu vou lhe dar uma terra prometida. E Abraão sai de Ur da Caldeia em direção à terra prometida por esse Deus que fala para ele. Esse Deus se chama El Shaddai. Que significa o Altíssimo. Era um Deus das montanhas, que vivia nas montanhas. Aí, após um certo tempo, Abrão tem seu nome modificado por Deus, que dirá: a partir de agora, você se chamará Abraão, não mais Abrão. E a partir dele vem Isaac e Jacó, que dá origem aos judeus. Todo mundo conhece a história. Milhares de anos depois dessa história ter acontecido, surge lá na Palestina um indivíduo chamado Yoshua, que para nós é Jesus. Jesus é judeu e vive na Galileia e compartilhava com os judeus da época a sua cultura e a sua cidade. Jesus fala: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Só que Jesus se coloca não como criatura de Deus, mas como um com Deus. Eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. E ele diz em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante observar que só João fala isso. Assim como João diz: a princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Só João fala isso. Porque João já tem uma vertente que se chama gnose, que eu vou falar logo em seguida. E depois que começa a perseguição aos cristãos, surge um indivíduo chamado Saulo, lá pelos idos de 60 depois de Cristo, e ele se converte ao cristianismo e passa a se chamar Paulo, que significa o menor de todos, para mostrar a sua humildade. E aí o cristianismo cresce, vai para Roma com Pedro e com Paulo, que são perseguidos, mortos, crucificados. E tem toda a história de Roma, aí a destruição de Jerusalém no ano 70, o exílio dos judeus, depois da perseguição de Roma aos cristãos, principalmente por Nero e Diocleciano, vem o reconhecimento da igreja como a religião oficial de Roma. E mais ou menos no ano 600 depois de Cristo, surge um indivíduo chamado Maomé, e ele recebe do arcanjo Gabriel as mensagens vindas do Deus, que agora se chama Alá, e ele escreve nos próximos anos o Corão. Então, aqui a Torá, o Antigo Testamento, aqui o Novo Testamento, e aqui o Corão, que é preferível falar Al-Corão. Maomé considera os judeus e os cristãos como o povo do livro, o livro sendo a Bíblia, a Torá e o Novo Testamento. E Maomé também considera o islamismo como uma evolução do cristianismo.
com a expectativa de que os judeus e os cristãos se convertessem ao islamismo. A palavra muçulmano significa temente a Deus, e todos aqueles que reconhecem Alá e o Alcorão estão dentro dessa nova ordem. Tudo isso já é bem conhecido por todas as pessoas, e só estou mostrando como ele foi sendo construído. E mostrando que existem pontos em comum nessas religiões. O primeiro ponto em comum é o Deus de Abraão, o Antigo Testamento, a Torá, o Novo Testamento de Jesus e o Alcorão. O Alcorão cita Abraão, Isaac e Jacó, cita Adão e cita também Jesus, José e Maria, sendo uma continuidade desse processo. A partir do exílio dos judeus na Babilônia, surge o conceito do Messias, ou Mashiach, que libertaria os judeus da Babilônia e depois, na época de Jesus, de Roma. No cristianismo surge o Messias, que é o Christos, o nosso Cristo, Jesus Cristo, que vai libertar, lá no Apocalipse, os cristãos de Roma, porque Roma estava perseguindo os cristãos. E eles dizem que Roma é a Babilônia. Quem conhece o Apocalipse sabe que eles falam constantemente de Babilônia, simbolizando Roma. E no Islã surge o Messias, Mahdi, que final dos tempos ele virá junto com o Cristo julgar o mundo para o juízo final. Para o juízo final. Na época dos judeus, existiam 3 linhas filosóficas e religiosas. Existiam os saduceus, que eram pouco falados, mas que acreditavam que existia uma só vida, que Deus dava uma só vida, não existia anjos nem ressurreição, nada transcendental. Existiam os fariseus, senhores da lei, que Jesus detestava, né? Muitas vezes ele fala, até quando vos suportarei? E Paulo de Tarso era fariseu, ele fala no Sinédrio, eu creio na ressurreição porque eu sou fariseu. Os fariseus aceitavam a existência dos anjos e a ressurreição, inclusive a Cabalá, com Merkabá, onde Paulo vai até o 4º céu, receber informações diretamente do divino. E os essênios, com a figura de João Batista, que era essênio, segundo os estudos, e os essênios acreditavam na reencarnação. Quando os apóstolos perguntam para Jesus, mas não está escrito que Elias tem que vir antes do Messias? E Jesus fala, Elias veio e não o reconheceram, e entenderam que ele falava de João Batista. Por isso pergunto, quando Jesus cura um cego de nascença, mestre, quem pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais dele? Se a resposta de Jesus fosse, ele pecou, seria de vidas passadas, seria então essênio. Se fosse os pais dele, seria então fariseu. Mas Jesus fala, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que se cumprisse a vontade do meu Pai. Então nós vamos vendo como que essa complexidade das matrix, elas vão interagindo, mas vão simultaneamente se excluindo. Para os judeus, esse Messias, ele tem que vir do trono de Davi, ele tem que destruir a Babilônia, e depois Roma, e assumir o governo mundial, em paz. Quando Judas, que era um sicário, um revolucionário sicário, entrega Jesus para Roma, Judas esperava que Jesus viesse assumir o trono de Davi, derrubar Roma, e dominar o mundo pela paz, governar o mundo. Só que Jesus recusa esse papel de assumir o trono de Davi e fazer uma guerra. Hoje os judeus acreditam que o Messias está vivo,
ele vai fazer uma guerra contra o mundo islâmico, como está acontecendo atualmente na faixa de Gaza entre Israel. Já para os muçulmanos, esse Messias, ele vem junto com Jesus. Só que Jesus não vem julgar pelo Novo Testamento, pelas leis do Novo Testamento. Ele virá julgar pelas leis do Alcorão. E quem não for muçulmano temente a Deus, irá para o inferno. E aqui irá para o inferno. Então essa pequena viagem no tempo e nessas 3 grandes religiões, que são muito mais conhecidas por nós, e nós olharmos o que está acontecendo no mundo hoje, é para mostrar como são construídas as Matrix. Uma questão muito interessante, nós temos uma sensação intuitiva de que nós conhecemos a verdade. E essa intuição vem do fato de nós nascermos naquela cultura e construímos todos os nossos valores a partir daquela cultura. Mas é muito mais fácil, como dizia Jung, enxergar a própria sombra no outro, por projeção. É muito mais fácil nós percebermos o que é uma Matrix e onde está o erro quando nós olhamos para outra Matrix. Porque quando estamos dentro da nossa Matrix, nossa bolha, tudo faz sentido. Nós encontramos milhares de autores, milhares de fatos, milhares de livros, centenas de pessoas fortalecendo e alimentando aquela Matrix. Agora, quando nós estamos em uma Matrix e olhamos para outra, nós percebemos rapidamente o erro. Rapidamente. Só que quem está na outra Matrix percebe rapidamente o erro na nossa Matrix. Por isso eu sempre digo que uma Matrix não pode julgar outra Matrix, porque ela sempre vai achar que a outra está errada. Mas ela está errada a partir do meu ponto de vista. E a outra questão interessante é que quando uma pessoa está dentro da Matrix, ela funciona. Ela funciona no mundo. Ela funciona para aquela pessoa. Porque aquela Matrix é alimentada por milhões ou bilhões de pessoas. E o mundo espiritual, como eu já falei em vídeos anteriores, ela reflete essa Matrix. O mundo espiritual também tem as suas Matrix. Muitas pessoas pensam assim, quando eu morrer eu vou ver qual é a realidade. Eu digo que não. Quando a gente vê estudo de pessoas que têm experiência de quase morte, elas vão para a sua própria Matrix. A maior parte dos cristãos, dos ocidentais, se encontra com o Cristo. Vem uma figura de cabelos brancos, cheia de amor incondicional, e vem e já imagina que é Jesus. Isso não é comum, por exemplo, nos países asiáticos, na Índia, ou países muçulmanos. A tendência é encontrar um mestre que represente a sua verdade. E as pessoas, como muitas vezes nessa experiência quase morte, elas sentem um amor incondicional que elas nunca tiveram na vida, elas imediatamente pensam, eu estou na presença de Deus, ou do mestre, ou do Messias, ou do Cristo. Uma outra questão interessante a observar é que depois que o cristianismo se oficializou em Roma, surgiram vários movimentos depois de adaptação, várias modificações por influências espaço-temporais, e surgiu primeiro a gnose, de que João é o principal representante, depois a Igreja Ortodoxa, depois a protestante, depois os evangélicos, e todos acreditando que eram uma evolução da igreja anterior e que ela está mais correta do que a anterior. O budismo, por exemplo, ele tem atualmente mais de 300 linhas, cada uma dizendo, a minha linha é a verdadeira, é a original, é a mais próxima da fonte. E todas essas escolas, tudo isso está dentro de Matrix, são todas Matrix. Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, ela nasce cristã e depois vira ateu quando vai para a faculdade. E ela diz, nossa, eu estava iludido e agora eu estou na realidade, estou vendo a realidade. Mas o ateísmo, o ceticismo também é uma Matrix. Como eu estudo todas as Matrix, fico circulando entre as Matrix, eu vejo pessoas dizendo assim, de grupos, né? Nossa, quando nós estávamos adormecidos, agora que nós estamos despertos, nós vemos a realidade. Aí eu vejo que eles estão falando de Anunnakis, de dimensionais, de civilizações alienígenas, teorias de conspiração. Todos creem que estão despertos. Ontem eu vi uma live de um rapaz ensinando como sair da Matrix. E deu todos os passos, passo a passo, de como sair da Matrix.
Se um dia essa teoria se tornar significativa, com um número grande de seguidores, ela se tornará mais uma Matrix. Então, eu espero ter esclarecido um pouco mais como é que é esse processo das Matrix. A teoria da Multimatrix não pretende destruir as Matrix, porque é impossível destruir a Matrix. Nessas Matrix aqui, nós devemos ter pelo menos uns 3 bilhões e meio de pessoas. Não tem como chegar a uma Matrix nova, ou essa teoria da Multimatrix, e destruir isso. Porque as pessoas que estão dentro da Matrix estão convictas que elas conhecem a verdade. E está tudo bem, eu sempre digo isso, está tudo bem. A única coisa que a teoria da Multimatrix está querendo mostrar é que a outra Matrix não está errada como nós pensamos. Ela só é outra Matrix. Porque se nós entendemos que as Matrix são construídas a partir de espaço, tempo e pessoa, e que elas têm fundamentos relativos, e elas funcionam no mundo físico, no mundo espiritual daquela Matrix, nós temos que tolerar, aceitar, acolher a outra Matrix, acolher a pessoa. Nós temos que aceitar, tolerar e acolher as pessoas das outras Matrix, para que nós não nos destruamos por causa das nossas teorias. O que eu proponho é entender que a realidade é a soma de tudo que se conhece e de tudo que ainda não se conhece. Então, resumindo esse vídeo, o que a teoria das Multimatrix propõe? Respeito pelas teorias dos outros. Tolerância com os diferentes. Integração das teorias para que elas se tornem muito mais próximas da realidade, que é a complexidade. E no nível maior, compaixão por todos os seres vivos. Então, a teoria da Multimatrix não vem destruir nenhuma teoria, não vem dizer que nenhuma Matrix está errada. Ela vem dizer que todas as Matrix são construídas e as pessoas estão dentro dessas Matrix de uma forma funcional, que faz sentido para elas, que faz bem para elas, e que a única coisa patológica do processo é acharmos que o outro está errado. E principalmente acharmos que o outro tem que ser destruído, eliminado, extinto. Essa é a única patologia do processo das Matrix. Muito obrigado por ter me seguido até agora. Dê o seu ok, seu joinha. Compartilhe com seus amigos que você acha que podem entender e que aproveitem dessa teoria. Faça comentários, tragam sugestões para movimentar o canal e torná-lo mais visível para o YouTube. Muito obrigado a todos por enquanto.